agora a gente vai falar sobre o parto, esse momento tão importante e que pode marcar tanto a vida das mulheres, né, Ana? Eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, a respeito da expectativa que as mulheres criam em cima desse momento e a importância de ter ao lado da gente profissionais que atendam a mesma linha da expectativa que ela criou para aquele momento, né? Eu acho que é importante para as mães, que são as próprias parturientes, mas para a família também, no contexto geral, né? Para o pai e para o bebê também, que é vamos dizer assim, o produto final daquele momento, né? Então, estar alinhada para esse momento, eu acho que, acima de tudo, é estar alinhada com o que a mulher espera daquele momento, né? Dos desejos dela. Então, é muito importante ouvir e respeitar aquilo que ela deseja para aquele momento. Porque, com certeza, a percepção que ela vai ter da qualidade daquele momento, né? Se vai ser bom, se vai ser ruim, vai impactar na amamentação, no próprio vínculo com aquele bebê, né? Ou no humor dessa mulher, né? Ficar mais deprimida ou não. Como que ela vai se perceber como mãe daquele bebê, né? Como ela vai desempenhar esse papel da maternidade, né? A gente sabe que, de qualquer forma, a questão hormonal já vai estar ali no pós-parto. Sim. E parece que, às vezes, a gente vai achar um motivo para colocar aquela depressão, aquela tristeza. Então, quanto mais itens a gente for eliminando para tentar não ter uma depressão pós-parto, melhor. Então, desses motivos, sem dúvida, é o parto, porque tu te programa para uma coisa, não dá certo, ou acaba que tu te depara com um profissional que faz totalmente, sei lá, tanta coisa que acontece naquele momento. Eu me preparei para um parto normal, eu não consegui, foi difícil, foi complicado. E assim, tu trabalhando com mães, quantas mães vêm com traumas de partos, né? Então, fala um pouquinho para nós sobre essa vivência que tu tens com mães. Então, acho que seria legal olhar o que é essa experiência do trauma, né? Mas, assim, muitas vêm com um relato dessa não satisfação com o desfecho final, né? Eu queria um parto normal, mas acabei tendo cesárea. E aí, talvez para a gente elaborar isso, seja importante entender o que aconteceu, né? Se foi realmente uma questão muito individual da mulher que viveu o parto daquela maneira, ou se foi talvez uma má assistência da equipe, né? Sim. E aí até as violências obstétricas também repercutem muito no final no desfecho desse parto. Verdade. Então também é uma coisa que a gente tem que considerar, né? E assim, o parto, se tem uma palavra que define parto, é imprevisibilidade. Porque... Por mais que tu programe, não adianta, tu não consegue, né? Não, porque exatamente só naquele momento, é só vivendo aquela experiência, as dores da contração, o mergulhar no trabalho de parto em si, que a mulher vai mergulhar também no todo o contexto psíquico que envolve o parto, né? O parto não é só fisiológico. O parto também é um evento psíquico, familiar, íntimo, social, cultural, e vai trazer ali implicitamente, né, inconscientemente, toda a história daquela mulher, né? Então, muitas coisas que atravessaram ela até ali, até mesmo assim, a forma como o próprio nascimento dela. Isso que eu ia te perguntar. A forma como ela se vê como mulher, como ela se vê como a futura mãe desse bebê. A relação dela com a mãe dela, tudo isso tá junto ali, só na hora do parto que vem à tona. E outra pergunta, tem como ir trabalhando essa gestante para o parto? Tem uma coisa que se chama pré-natal psicológico, que é um trabalho que se faz durante a gestação. O quanto antes a mulher procurar ou o quanto antes ela sentir necessidade de procurar ajuda, assim, principalmente as mulheres que já têm histórico de depressão, de algum transtorno, né, de humor, transtorno de ansiedade. Ou também se teve alguma violência num parto anterior. Isso, para desconstruir, elaborar isso, né? Então, essa é um momento, o momento da gestação é um momento em que a gente pode conversar sobre parto e ir elaborando todas essas histórias. Não está tendo contração, não está tendo dor, dá para conversar, né? Dá para conversar. No trabalho de parto, ali na hora do vamos ver mesmo, na hora que a coisa está acontecendo,
o trabalho do psicólogo perinatal, ele ainda é possível. Só que a gente fala de uma realidade que, né, é muito difícil no cenário da maternidade, do hospital, ter espaço, né? Sim. Infelizmente é uma conquista que ainda está, né, para acontecer. Em alguns lugares até tem, mas não é muito comum de a gente ver, né? Então, durante a gestação, sempre é momento para a mulher, para a grávida, né, conversar sobre o seu parto e buscar se fortalecer para esse momento, no sentido de ela ser o mais ativa possível, mais protagonista possível do seu parto. Tomar as rédeas da situação, é o meu corpo, eu tô aqui, eu me conectei, se conectar com a criança e mergulhar naquela experiência, né? Isso, abandonar todo o mundo concreto, né? E para fazer isso ela precisa de apoio. E assim, quanto mais ativa ela for no trabalho de parto, inclusive isso diminui a percepção da dor das contrações. Só. Que bacana. Então, por isso que a ideia da assistência humanizada ao parto, ela é fundamental para esses desfechos, né? Para essas vivências de parto serem mais positivas, porque é só se sentindo amparada, apoiada, respeitada, que a mulher consegue fazer tudo isso, né? Fazer vai fluir. E ele vai fluindo, sim. E aí tem impacto no bebê, né? No vínculo, como eu falei antes, na amamentação, né? Então não é uma coisa que se limita àquele momento. Sim. Né? Tem toda uma repercussão no pós, principalmente como a mulher vai se ver como mãe depois. Né? Com certeza. E assim, essa seria uma realidade positiva, algo que a gente gostaria que acontecesse com todas as mães. Se não acontece, como trabalhar com essa mulher esse parto que saiu totalmente do controle dela, que não foi, que só gera dor e tristeza? Eu acho que entra aí um pouco de um luto, né, por ter que lidar com... E tem que respeitar esse luto dela, né? Com certeza. Ela não ter gostado, ou não ter ficado satisfeita com a experiência de parto que ela teve, é justo e legítimo, é um sentimento dela, né? Mas entender que esse foi o parto possível para aquele momento, né? Se tiver aí o contexto das violências, é diferente, assim, tem que fazer muito acolhimento, né, para essa mulher. Ela com certeza vai sentir revolta, raiva, então tem outras questões, né? O bebê, geralmente, assim, ele pode sofrer as consequências de todo esse desfecho negativo, mas em geral eles são resilientes, e quando tem alguém que se ocupa dele bem, né, alguém que cuide, a própria mãe se dedicando ali para ele, ou se de repente a mãe não ficou bem emocionalmente, ter alguém, sei lá, a avó, o pai, geralmente eles são muito resilientes, assim, e conseguem se reconstruir a partir daquilo, né, de ter alguém próximo, amparando ele. Mas a mulher, ela vai precisar falar para elaborar, para trabalhar e para lidar com o que aconteceu, né? Foi uma quebra de expectativa, e entender também, algumas têm curiosidade, né? Por que foi desse jeito, por que não foi? Nossa, quanta informação, eu adorei. No próximo eu quero falar sobre justamente essa depressão pós-parto, toda essa sensação e às vezes esse luto que tu trabalha com as tuas puérperas. Muito obrigada e até a próxima. Bom, obrigada também. Até a próxima.